Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Eu estou aqui todos os dias pensando, refletindo sobre como a gente ter um bom viver, né? Como a gente se relacionar bem, como a gente encontrar um trabalho que tenha significado para a gente, que a gente, quando termine o dia, a gente se sinta feliz por ter feito aquele trabalho. Quando termine o dia, a gente se sinta feliz por ter agido da maneira que a gente agiu. E para a gente chegar ao fim do dia e se sentir feliz com a gente precisa escolher a maneira de lidar com as situações, de fazer escolhas, de mudar quando é necessário, de transformar o que precisa ser transformado. Então, tudo isso demanda o quê? Um investimento de tempo, de atenção. O tempo não volta mais. Todo o tempo que a gente gasta hoje, ele não volta mais nessa experiência atual da vida, né? Nós temos um movimento contínuo. Meu corpo, minha consciência, ela é infinita, mas meu corpo físico, ele vai ter um tempo aqui nesse planeta. E a gente precisa aproveitar bem esse tempo. E para aproveitar bem, o tema que eu vou falar hoje é como a gente pode, vamos dizer, se fortalecer para diminuir o nosso medo, porque todos nós temos medos. Vocês têm, eu tenho. Você que está me escutando, eu sei que tem medo. Medo de coisas que podem ser diferentes para mim. Tem pessoas que têm medo de andar no elevador, outros têm medo de nadar, de entrar no mar, outros têm medo de se apresentar, de falar em público, outros têm medo de vídeo, né? Tem maior dificuldade de se colocar diante de uma câmera. Isso é a realidade. E como é que eu faço para enfrentar esses medos? Porque esses medos, o medo qualquer que seja ele, em excesso, ele vai nos privar do que há de melhor na vida. Porque veja, você chega na praia, aquela vista linda, aquele marzão infinito, porque eu acho que toda pessoa quando olha para aquele mar que vai até o infinito, se sente feliz, emocionado, se sente encantado ou encantada. E entrar naquele mundo aquático é maravilhoso, nadar, deixar que a água nos lave, nos limpe, é maravilhoso. Mas se você tem fobia, se você tem pânico de água, você não vai desfrutar desse prazer maravilhoso. Isso vai tirar o quê? A possibilidade, oh meu amor, a possibilidade de usufruir de uma oportunidade que seu corpo físico, seu corpo emocional, seu espírito pode ter ali dentro daquele mar. Então, como é que eu faço então para enfrentar meu medo e enfrentando ter mais paz, mais alegria, mais vontade de viver? Olhe, eu vou compartilhar como é que eu faço. E vocês podem ter outros caminhos. Mas isso, o que eu faço tem me ajudado na minha vida a ir além de onde eu estou, né? Eu vejo que cada dia eu dou um passinho a mais em direção às coisas que eu acredito. Cada dia mais eu venço um pouquinho mais os meus medos e dou um passo em direção ao que eu quero. Não é simples nem é fácil, mas como é que eu faço? Eu vou contar agora para vocês. Eu olho, a primeira coisa é olhar e assumir que eu tenho medo. Assumir que aquela situação me assusta. Às vezes é uma pessoa, a maneira da pessoa agir, da pessoa se colocar no mundo. Que para uns pode ser a se assustar com a maneira de uma pessoa que é muito intempestiva, que fala muito alto. E às vezes uma pessoa que fala baixinho, aquela pessoa mais delicada, pode assustar outra pessoa. Porque tudo depende da minha história ou da sua história de vida. Então tá tudo certo se você tem medo do mar ou se o outro tem medo do escuro. Tá tudo certo.
Não é que um seja mais corajoso ou mais covarde. Vamos acabar com esses rótulos. Vamos apenas acolher quem somos e quem o outro é. Porque à medida que a gente vai, gente, acolhendo, a gente vai tirando esses julgamentos, a gente vai tendo mais coragem para olhar e assumir quem somos. Porque assumir um erro implica um medo, implica coragem. Eu vejo quando a pessoa bate assim no peito. Ontem eu estava atendendo uma amiga que ela disse que o pai dela batia assim no peito e dizia: eu não tenho medo de nada, eu quero ver se a depressão me pega, eu quero ver se eu vou desmoronar por causa de uma perda qualquer. Eu sou forte. Olha, quando você bate no peito e diz que não tem medo de nada, eu acho que você tem o medo maior de todos, que é o de assumir que tem medo de algumas coisas. Porque é normal, o medo faz parte da nossa constituição humana. É uma emoção natural e espontânea. O medo, a raiva, a tristeza, a alegria. Então, como é que você não tem medo? Você, então, não é humano? Se você não acessa os medos que você tem, você está bloqueando. Você deve ter um medo tão, mas tão profundo, que faz com que você bata no peito e se assuma a pessoa mais corajosa do mundo. Mas essa coragem, na verdade, não é verdadeira. Na verdade, não é verdadeira. Ela não é real, né? Não é real. Por quê? Porque o medo vem como um dispositivo para que a gente tenha cuidado em qualquer situação que a gente esteja. Então, ter medo, primeira coisa, gente, ter medo é natural. Ter medo faz parte da vida. O problema não é ter medo, é ficar paralisada ou paralisado nele. Então, a primeira coisa é assumir, é olhar e dizer assim: eu tenho medo de fazer uma prova. O que é que eu posso fazer diante desse medo? É o segundo passo. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem uma vaga no mercado de trabalho, ou mesmo são pessoas super inteligentes, pessoas capazes, com um QI alto, mas elas não conseguem uma boa vaga no mercado de trabalho porque elas ficam muito desequilibradas na hora dos testes, na hora de uma avaliação. Porque vai ter que ter os melhores cargos do mercado, vai ter um teste. E mesmo a vida, diante de cada coisa que a gente tem, vai ter o teste da vida. Você tem que prestar atenção. Quando você está bem perto, eu já fui atleta, e quando eu estava bem perto de terminar a corrida, vinha o teste final, que é o corpo querendo parar. Então, na maratona, que é um teste muito grande de resistência, quem é maratonista sabe, né? Eu fui maratonista, corri os 42, 195 metros. Quando chegava nos 40, você começava a entrar em dúvida, em questionar se você conseguiria correr os 2 últimos quilômetros. É o teste final. Então, toda vez que você estiver diante de algo bem pertinho e sentir que as coisas, a força vai lhe faltando, que as dificuldades estão aumentando, é para lhe provar. A vida está dizendo assim: você quer mesmo isso? Então, você vai vencer mais esse desafio. Então, primeiro passo, assumir que tem medo de algo. Segundo passo, o que é que eu posso fazer para superar ou para enfrentar devagarinho. Então, se eu estou na beira da praia e eu tenho medo de entrar no mar, vá molhar os pés. Coloque os seus pés na água, devagarinho. Pegue uma cuiazinha, um baldinho, pegue a água e vá molhando o seu corpo. Vá se encontrando com a água do mar. Hoje eu passo na frente aqui de uma chácara que é perto da minha, que tem um cachorro muito grande. E eu tenho muito medo. Muitas vezes eu fico ali paralisada sem conseguir passar. Ele vai esbarrar na grade. Mas para quem tem medo de um cachorro bravo, eu tenho muitos cachorros, mas eu tenho cachorros que não são tão violentos. São cachorros vira-latas, amigáveis, né? Esse é um cachorro de raça brabo. Então, assim, só que hoje eu disse: sabe uma coisa? Eu vou passar dizendo que lhe amo. Eu recorri a essa minha disposição para mudar a frequência. Eu acredito na frequência. Então, eu passei o tempo todo dizendo: eu lhe amo, eu lhe amo, eu lhe amo, eu lhe amo. E eu me senti mais forte passando ali.
expressando isso, eu me amo, ou seja, não deixando o medo me paralisar, expressando o meu amor, me apegando à expressão de amor interna, eu consegui atravessar com mais tranquilidade ali, na frente da chácara, onde tem um cachorro que eu tenho medo. Então, esse foi um recurso que eu tive hoje. Só você vai poder encontrar os seus próprios recursos. Os meus não servem para você, mas você vai descobrir. Se você tem medo de falar em público, uma vez eu estava com um estudante, né, eu sou professora, e eu estava orientando a monografia dele. Ele nunca tinha apresentado durante todo o curso, né, para quem não sabe, monografia é o trabalho que o aluno faz no final do seu curso, para terminar o curso. E aí ele tem que apresentar diante de uma banca, geralmente de 3 professores. E ele disse, professor, ele era meio gago, tinha dificuldades de fala. Professor, eu nunca apresentei um trabalho durante toda o curso. Eu disse, meu Deus, mas agora você vai ter que apresentar. Mas o que foi que eu disse? Fique tranquilo, você tem que usar estratégias. Elabore um texto bem feito nos slides e você vai passando o slide e vai simplesmente lendo. Se você tiver se sentindo mais forte, você olha para os professores. Enquanto você não se sentir forte, você olha para o texto e você lê. E ainda mais, qualquer coisa, eu estou aqui para lhe ajudar. Se de repente você travar, eu vou continuar. E aí você pega quando você se acalmar. Você retoma quando você se acalmar. Então eu servi de ponte, eu servi de âncora para ele ter coragem de apresentar. E pasmem, ele apresentou muito bem, porque ele conhecia o trabalho dele, então ele fez os slides, ele lia, mas ao mesmo tempo ele explicava. Ele conseguiu superar o medo de se expor para pessoas que naquele momento eram autoridades, que eram professores. Então ele se superou, ele venceu o medo. E na medida que ele venceu o medo, ele tem o quê? Ele conquista mais paz para da próxima vez que ele tiver que enfrentar uma apresentação, ele se apresentar melhor, ele conseguir se organizar melhor. Então, à medida que a gente dá pequenos passos e enfrenta os medos que a gente vai conquistando mais segurança. Quando tem mais segurança, mais paz. Então, a paz vem à medida que eu vou me fortalecendo diante de situações concretas, situações que me tornam mais confiante e não situações que colocam a minha vida em risco. Porque as pessoas às vezes associam coragem a esportes de risco, a você pular de paraquedas, a você, sei lá, esses esportes arriscados, subir uma montanha gelada, o pico do Everest. Olha, eu não considero que isso seja um sinal de coragem. Eu acho que o sinal de coragem não é você se expor a qualquer risco. O sinal de coragem é você identificar os medos que você tem e se dispor a dar passos em direção a superá-los. Isso é a pessoa corajosa, a pessoa que anda com responsabilidade, que dá um passo de cada vez, usando instrumentos para lhe amparar, para lhe dar conforto naquele momento para vencer o desafio do medo. Então, que vocês que estão aqui comigo todos os dias, possam cada dia ter mais coragem para viver de uma maneira responsável, confiante e contando com a ajuda uns dos outros. Porque assim como eu fui um amparo para esse estudante, eu posso ser amparo para vocês e vocês podem ser amparo para mim. Toda vez que vocês dão um like, toda vez que vocês fazem comentário, vocês são amparo para que eu continue esse trabalho que eu me dispus, que é um trabalho que vem me fortalecendo cotidianamente, fortalecendo a minha disciplina, fortalecendo meu amor por mim e por vocês, fortalecendo a minha presença, o meu propósito aqui nesse mundo, que é de cura, que é de encontrar a paz, a harmonia e o amor, por tudo e por todos. Se você que está vendo ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tem como você se inscrever aí embaixo, aciona o sininho aí para receber as notificações que a gente coloca vídeo todo dia, né? E dê um like, faça comentários, lembre-se, a casa é nossa. Esse canal, Saúde como Caminho, e o site saudecomocaminho.com.br é uma casa, é um lugar para você encontrar paz, harmonia e autoconhecimento.
ok? Então, beijo grande, até mais tarde ou até amanhã.